Então, hoje é a nossa 10ª aula de climatologia ecológica, que a gente vai ver sobre variabilidade, mudança climática e impactos climáticos. Nós estamos preparados para isso? O que a gente percebe é que os fatores que determinam as características dos ecossistemas e do nosso clima, eles se modificaram mais rapidamente nos últimos 50 anos do que durante os últimos 10.000 anos. Então, o que é isso que está se modificando? Muitas coisas. A gente não está falando só de um aumento de temperatura, a gente está falando de diversas mudanças globais. Então, a gente tem níveis de CO2 se elevando, temperatura aumentando, oceano aquecendo, geleira derretendo, nível do mar aumentando. A gente tem aumento de incêndios florestais, aumento de força dos furacões, né, que estão se intensificando e vários outros fatores, né? Vários outros exemplos, né? De secas, de excesso de chuvas. Cada local a gente percebe um tipo de modificação climática ou modificação no ecossistema, né? Então, anfíbios estão desaparecendo, épocas de migração de aves estão variando, enfermidades que de repente só ocorriam em determinadas regiões do planeta, agora tem uma área maior que podem ocorrer. Então, isso é uma mudança ou é um alerta global, né? Fica esse questionamento. Então, por que a gente não foca só no tema de mudança climática? Por que a gente prefere falar mudança global? Porque são mudanças no meio ambiente global. Inclui umas modificações no clima, mas não somente no clima. Tem mudanças na produtividade do solo, mudanças nos oceanos, em outros recursos hídricos, na química da atmosfera, nos sistemas ecológicos. Então, todas essas mudanças que podem alterar a capacidade da Terra de sustentar a vida, nós chamamos de mudança global. Então, por exemplo, a gente tem um aumento da população absurdo. Então, a cada hora, 9.000 pessoas nascem e uma emissão de dióxido de carbono muito grande também. A gente tem muitos hectares de floresta sendo derrubados por hora e muito acréscimo de fertilizante, né, em campos agrícolas, por exemplo. A cada hora, 3 espécies são extintas. A extinção em si, ela é um fenômeno natural. O problema é que a velocidade com que isso está ocorrendo está 1000 vezes mais rápido do que os processos naturais. Então, quando a gente coloca essas informações em um gráfico, uma série temporal, a gente consegue perceber que os últimos 50 anos a gente percebe um aumento exponencial de diversas características. Ó. A alteração de cobertura do solo, né? A gente tem uso de fertilizantes, a gente tem a quantidade na atmosfera de CO2, e a gente tem a temperatura do hemisfério norte. Então, existem variações? Existem, porém, essas variações elas foram intensificadas nos últimos anos. Então, nem o efeito estufa. O problema não é o efeito estufa, é a intensificação do efeito estufa. O que é efeito estufa, né? O efeito estufa é uma forma, né, é uma forma da atmosfera interagir com a radiação. Então, o que nós temos? O Sol, ele aquece o nosso planeta. Ele emite ondas curtas. Essas ondas curtas, elas são praticamente transparentes na atmosfera. Elas ultrapassam a atmosfera, parte é refletida pela atmosfera, parte é refletida pela superfície solar e uma parte é absorvida pela Terra. Essa parte absorvida pela Terra vai ser reemitida em direção ao espaço, só que no comprimento de onda diferente, nas ondas longas. E essas ondas longas, elas interagem com a atmosfera. Então, as nuvens, os gases, os constituintes atmosféricos vão absorver essa radiação infravermelha e emitir de volta em direção à superfície. Então, esse é o efeito estufa. O efeito estufa é fundamental para que o nosso planeta tenha vida, que tenha uma faixa de temperatura que possibilite a vida. O problema não é o efeito estufa. O problema é a intensificação do efeito estufa, porque com a intensificação, mais radiação infravermelha ela é emitida em direção à superfície terrestre, fazendo com que a nossa temperatura aumente.
E que gases são esses que estão aumentando na atmosfera e intensificando o efeito estufa? Vários gases, né? CO2, o CH4, o N2O, os HCFC, o vapor da água, o H2O, ozônio troposférico, todos esses gases são gases que intensificam o efeito estufa. Então, as mudanças climáticas, quando a gente pensa agora especificamente no clima, existem diversos fatores, né, que afetam o clima da Terra. Alguns fatores são extraterrestres e tem fatores que estão ocorrendo dentro da Terra, nos oceanos, atmosferas ou na superfície terrestre. E tem fatores que são totalmente naturais e tem fatores que são antropogênicos. Então, a gente tem aqui alguns fatores, ó, como o input solar, a geometria Terra-Sol, essa parte astronômica, atividades vulcânicas, deriva continental. Tem coisas aqui que são naturais, mas outras coisas, como a química atmosférica, que o homem vem alterando, o albedo da atmosfera, o albedo da superfície, que a gente consegue, né, modificar devido à diferença de cobertura do solo, isso são fenômenos antropogênicos que alteram o clima da Terra. Então, eu vou explicar aqui a maioria, né, desses fenômenos, independentes se são fenômenos naturais ou antropogênicos. Então, falando um pouco da variabilidade natural do clima, vamos aqui começar com as manchas solares. Então, as manchas solares, elas fazem com que tenha um ciclo de 11 anos entre máximos e mínimos de radiação solar. Então, a gente tem ciclos pré-definidos que a gente sabe que de 11 anos a gente vai ter maior radiação, menor radiação, e a gente pode esperar uma variação também na temperatura do ar decorrente da radiação solar. Então, isso é algo natural. Outro fenômeno natural também são os ciclos de Milankovitch. Então, esses ciclos de Milankovitch, eles são ciclos importantes que explicam as eras glaciais. Quais são esses ciclos? Os ciclos, na verdade, são 3 ciclos somados. A mudança da excentricidade da órbita da Terra, que pode ser mais esférica ou mais achatadinha, né? A gente pode ter essa diferença da obliquidade, ou seja, a gente tem um ângulo do eixo da Terra, no qual ela gira em torno de si mesma. Então, a gente tem uma pequena variação desse eixo. E a gente tem também a precessão, que a precessão é como se a Terra ela girasse assim, como se fosse um peão. Ele gira, mas ele gira meio arredondado. Depois eu vou colocar um vídeo também para vocês verem melhor esse movimento, né, de precessão. Então, aqui a precessão ela tem um ciclo de cerca de 20 mil anos. A obliquidade é um ciclo de cerca de 40 mil anos e a mudança da excentricidade da órbita um ciclo de cerca de 100 mil anos. Então, quando esses ciclos são somados, a gente tem máximos e mínimos desse ciclo que correspondem a máximos e mínimos de recebimento de radiação solar. Então, quando nós temos os mínimos de Milankovitch, eles, através de estudos paleoclimáticos, eles batem com as eras glaciais, porque o planeta, devido à junção desses movimentos astronômicos, faz com que a gente receba menos radiação solar e, portanto, tem uma variabilidade natural do clima. Outro fenômeno natural é a atividade vulcânica. Então, o vulcão ele expele, né, partículas que na verdade esfriam o planeta. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da erupção do Pinatubo, fez com que a temperatura caísse por um ano após a erupção dele. Depois ela voltou a seguir o seu comportamento. Então, isso ocorre porque essas partículas elas refletem com muita eficiência a radiação solar, então elas esfriam o planeta. Tem a tectônica de placas, que a gente percebe que, devido à deriva continental, né, muitos lugares que hoje têm um tipo de clima, no passado distante, teve um tipo de clima totalmente diferente. Por quê? Porque antes eles estavam, por exemplo, no Equador, aí agora essa região da Eurásia está muito mais distante do Equador, então você pode ter, em estudos paleoclimáticos, mostrando que nesse local tinha uma floresta tropical antes, e agora não tem a menor condição, não tem um clima propício à floresta tropical, mas tem outro tipo de floresta, outro tipo de bioma, tem uma tundra. Então,
existe essa variabilidade natural devido a esse movimento de deriva continental. Outro fenômeno que a gente viu na aula passada, né, de variabilidade natural, é o El Niño, oscilação sul. Então, se nós temos anos de El Niño, ou anos de Laninha, ou anos neutros, a gente vai perceber também toda a diferença que a existência do El Niño causa na circulação geral da atmosfera. Então, vai ter locais que vai chover mais, vai ter locais que vai chover menos, ou a temperatura vai ficar mais alta, mais baixa. Tudo isso o homem não tem impacto nenhum. Mas os homens, a atividade humana consegue modificar bastante o clima. Então a gente modifica a composição da atmosfera, a circulação da atmosfera devido a essa energia maior que está sendo aprisionada no nosso planeta. A gente consegue mudar a quantidade de gelo, extensão de geleiras devido a esse aumento de temperatura gerado pelas nossas atividades antropogênicas. Nós mudamos a circulação do oceano, do mar, na geoquímica, devido a modificações de temperatura. A gente muda a cobertura vegetal, muda o ciclo da água, né? A gente faz represas, nós tiramos tipos de vegetação dos lugares. Então, a gente muda a superfície continental, a vegetação e os ecossistemas. Tudo isso está interligado. Então, uma vez que a gente, por exemplo, substitui uma vegetação natural por uma vegetação plantada, a gente altera todos os ciclos de energia, os ciclos de água, os ciclos de carbono que antes existiam para novos ciclos, e isso vai interferir em toda a atmosfera. Então, aqui a gente tem um exemplo bem resumido, né, porque na próxima aula eu vou entrar com mais detalhes sobre isso, mas quando a gente desmata a floresta amazônica, o que a gente tem? Né? Na floresta a gente chove bastante, e ela evapotranspira muito. Boa parte da água que chove sobre a floresta vem dela própria. Então, a gente tem, né, um transporte pelos alísios, trazendo água do oceano, né, mas, porém, tem muito vapor d'água que veio da evapotranspiração da floresta. Quando substituímos por pasto, o pasto ele tem uma profundidade de raízes bem inferior da floresta, então não consegue evapotranspirar com a mesma intensidade. Então, vai ter menos vapor d'água em suspensão nessa atmosfera e vai chover menos. Então, isso é uma influência humana no clima. Então, chove numa mesma região, que a princípio tinha a mesma quantidade de radiação solar chegando, a mesma temperatura, o mesmo tipo de vento, porém vai chover menos nesse local porque nós alteramos a cobertura vegetal no local e, portanto, alteramos a evapotranspiração do local. Então, o que nós temos hoje, né, de estudos científicos, o que a ciência nos mostra? É que o aquecimento do sistema climático é inequívoco. É óbvio que existe um aquecimento, está evidente por observações. Então a gente percebe o quê? Aumento da temperatura global, aumento do nível do mar, diminuição de cobertura de gelo e neve, especialmente no hemisfério norte, que é onde a gente tem essas coberturas maiores, porque tem mais continente, né, do que a gente aqui no hemisfério sul. Então, é óbvio que isso está acontecendo. E aí a gente tem que tentar estudar o motivo. Mas então, isso está acontecendo, mas são devido a fenômenos naturais ou devido a fenômenos antropogênicos. E para ajudar no sentido de responder essas perguntas, a gente consegue usar os modelos climáticos. Então, os modelos, eles são representações da realidade, mas de forma simplificada, porque nenhum modelo vai ser exatamente aquilo que a realidade é. Porque existem diversos sistemas complexos que a gente ainda não compreende, mas a gente compreende os principais, a gente consegue representar isso matematicamente de forma a ter uma consistência na resposta. Então, nós representamos os processos mais significativos nos modelos. Às vezes, precisamos calibrar o modelo, ou seja, ajustar os coeficientes dentro de uma faixa de valores plausíveis, porque a gente não tem observação de tudo, para que a gente tenha respostas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Aqui é o seguinte, o que está em vermelho são as observações, e o que está em cinza é a resposta dos modelos. Então, se a gente tentar olhar, né, para essa mudança de temperatura ocorrida nos últimos anos, modelando apenas as forçantes naturais, a gente percebe que nos últimos anos a gente subestima o que realmente está acontecendo.
Se a gente modela considerando apenas as forçantes antropogênicas, a gente até acerta os últimos anos, mas erra em outros momentos. Agora, a partir do momento que numa simulação numérica a gente considera tanto os fenômenos naturais como os fenômenos antropogênicos, a gente consegue acertar muito mais o comportamento de mudança de temperatura na atmosfera. Então é isso que essa figura mostra. O azul, a listra azul, são as simulações que consideram só as forçantes naturais, e a listra rosa são as que consideram as forçantes naturais juntamente com as forçantes antropogênicas. Então não dá, realmente o aquecimento que a gente tem tido nos últimos anos é inequívoco e é gerado pela atividade antrópica, porque as atividades naturais não conseguem explicar sozinho esse aumento de temperatura intenso que a gente tem visto após a Revolução Industrial. Então, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Porque após a Revolução Industrial, a gente começou a emitir em grande quantidade gases de efeito estufa, devido à queima de combustível fóssil, e não somente a isso, mas também devido a modificações nos ecossistemas. Então, se nós desmatamos, incendiamos os ecossistemas, aquele tipo de serviço ambiental de fotossíntese eles não vão mais fazer, e também a gente emite para a atmosfera carbono que estava estocado naquele ecossistema. Então a gente modifica essas duas vias principais, emitindo gases de efeito estufa e diminuindo os estoques de carbono na nossa superfície terrestre. Então, mesmo se a gente agora, a partir de agora, vamos parar numa visão totalmente utópica, distante da realidade, vamos parar totalmente de emitir gases de efeito estufa. Mesmo assim, a temperatura ainda ia continuar aumentando até se estabilizar. Por quê? Os gases do efeito estufa, eles não saem da atmosfera assim no piscar de olhos, demora. Eles ficam muito tempo em suspensão na atmosfera. Então, nosso futuro depende muito dessa resposta que a gente vai ter à emissão e também dos oceanos. Os oceanos têm um papel fundamental, né, de absorção, se dependendo se vai continuar absorvendo bastante CO2 da atmosfera ou se essa absorção vai diminuir. Então, existe uma série de dúvidas em relação ao que vai acontecer nesse sentido. A gente percebe que esse aumento de temperatura nos últimos anos tem sido quase sempre os anos mais quentes devido à intensificação do efeito estufa. Então, a forçante humana ela não interage apenas para aquecer o planeta. Existem forçantes humanas que também resfriam o planeta. Então, nessa figura a gente vê tudo que for azul resfria o planeta, tudo que for avermelhado aquece o planeta. Então, a gente tem o ozônio estratosférico e aerossóis que resfriam o planeta. Mas temos um pouco de aerossóis, ozônio troposférico e todos esses gases que aquecem o planeta. E o pior é o tempo de residência. Então, esses aerossóis que resfriam o planeta, eles ficam em suspensão na atmosfera há cerca de semanas. Já os gases que aquecem o planeta, CO2, CH4, N2O, outros gases de efeito estufa, halocarbonos, eles duram na atmosfera, o tempo de residência deles pode chegar a milênios, de décadas a milênios. Então, mesmo que a gente pare de injetar eles na atmosfera, vai demorar de décadas a milênios para que a atmosfera consiga se livrar deles e começar a ter um comportamento mais parecido com o normal. Então, existe uma série de cenários possíveis que podem acontecer no futuro. A gente não tem como dar uma resposta única. Portanto, a gente pensa em cenários. O que é um cenário? É uma descrição plausível do futuro, né? Então, não chega a ser uma previsão nem um prognóstico. É uma série de imagens de como poderia ser o futuro. Então, isso é muito feito pelo IPCC. Então, a gente tem cenários de emissões de carbono, cenários otimistas ou pessimistas, de concentração de CO2 na atmosfera, de emissão de outros gases, de mudança de temperatura e de mudança no nível do mar. Então, a gente tem uma faixa de valores esperados, né? E aí a gente percebe, né? A gente tem aqui alguns cenários feitos pelo IPCC no passado, que às vezes
mesmo o nosso cenário mais pessimista ainda é muito conservador. Que a gente percebeu que conforme passou um tempo, as observações elas estiveram acima dos cenários pessimistas. Então a gente vai refazendo os cenários de forma, né, que realmente englobe uma realidade que a gente está vivendo. Então, as projeções para o futuro, em relação à temperatura, elas têm bastante convergência de resultado. Então, a maioria dos modelos mostram aumento de temperatura no planeta todo. Claro que alguns locais vão esquentar mais do que outros. Então, aqui a gente tem uma projeção até 2030 e aqui a projeção de 2090 a 2099. Então, cada vez mais um planeta mais quente. E aqui para a América do Sul, mesmo usando diversos modelos diferentes, cada modelo ele vai ter uma sensibilidade diferente, mas todos mostram aumento de temperatura. Já para a precipitação, não. A precipitação, em alguns, você tem, né, na média dos modelos, alguns modelos mostram que vai aumentar a chuva em alguns locais e vai diminuir em outros locais. E não se tem uma resposta unânime entre os modelos. Então, tem modelo que ele bota, por exemplo, para a América do Sul e para o Brasil, um aumento de temperatura futuro, tem modelo que bota uma diminuição. Por quê? Porque é muito mais fácil você usar um modelo e você prever a temperatura, né, que é uma variável que não depende de tantas outras, do que você prever a chuva, porque a chuva depende de diversas outras parametrizações do modelo. Então, a chuva depende de como está sendo a convecção, como que é a microfísica das nuvens, aonde que vai chover, aonde que vai formar uma nuvem. Então, existem várias incertezas em relação a isso, né? Aí a gente trabalha muito com a probabilidade, né? Então, a probabilidade, quando você junta tudo, são locais que você tem uma chance maior de que tenha chuva, uma chance maior de que tenha períodos mais secos. E o que nos aguarda no futuro, né? Se o aquecimento vai aumentar, se os gases de efeito estufa continuarem aumentando, mas se a gente parasse de emitir hoje, a gente ainda chegaria no 0,6 graus de aquecimento até 2100. Na verdade, vamos ultrapassar porque a gente nem está perto de parar de emitir gás de efeito estufa. Então, quais são os limites climáticos perigosos? Quando a temperatura média do planeta estiver 0,6 graus Celsius mais alta, a gente já começa a perceber, como já estamos percebendo, branqueamento dos corais, perda de gelo na Antártida, desaparecimento da geleira do Kilimanjaro com 0,7, acima de 1 grau acima da média, desaparecimento de geleiras dos Andes, acima de 1 grau, extinção de espécies da fauna e da flora. 1,6, início do derretimento da geleira da Groenlândia. Entre 3 e 4, um possível colapso da floresta amazônica, que significaria que está ficando muito quente para você ter uma floresta naquele local, que ela pode ser substituída por uma savana. E a partir de 4 graus, um colapso da corrente termomarina, que daqui a pouco eu vou explicar a importância dela para o clima. Então a gente já percebe que a extinção de espécies é inevitável, a gente vai continuar perdendo espécies porque o nosso gráfico de temperatura mostra que a nossa temperatura ainda vai aumentar bastante. A gente já percebe esse degelo da Groenlândia, a redução da espessura do gelo, né, cada vez mais. A gente percebe também o aumento, né, da intensidade dos furacões, porque a temperatura do mar está cada vez mais alta e é combustível para a formação deles. Então, quanto mais energia a gente tiver aprisionada na atmosfera, quanto mais alta for a temperatura da superfície do mar, mais intensos vão ser os furacões que ocorrem. E a gente pode ter um colapso da corrente termoalina. O que é a corrente termoalina? A corrente termoalina é uma grande esteira global de correntes. O azul mais claro são correntes superficiais e o azul mais profundo são correntes profundas oceânicas. E ela é gerada por diferença de temperatura e salinidade da água do mar. Então aqui, essa corrente aqui, ela está bem quente e ela é salgada. Nessa região, como tem muito gelo, ela afunda e vai para o fundo do oceano. E depois ela ressurge em alguns outros locais. Com um cenário de aquecimento global, as geleiras desse local aqui começam a derreter. E o que isso faz? Isso faz
com que a salinidade nesse local diminua, porque a gente tem mais água doce devido ao derretimento das geleiras. E aí, esse aprofundamento também diminui. Então, a gente pode fazer com que essa corrente oceânica ela fique mais lenta, ou a gente pode, como em outras épocas paleoclimáticas, ela parar de vez. Só que por que essa corrente é importante para o clima? Porque ela carrega águas aquecidas para o hemisfério norte. Então, se a gente tem uma desaceleração da corrente termalina ou uma pausa nela, o hemisfério norte vai ficar cada vez mais frio. A gente pode até ter um aumento de uma série de era glacial nessa região, assim, último caso, no caso mais extremo, porque isso aqui é um importante transporte de calor para essa região. Então, existem vários impactos que a gente imagina que possa acontecer, não tenho muita certeza, mas que são possíveis. Impactos muito sérios para a população como um todo. Então, quando a gente pensa em impacto, a gente tem que compreender melhor o que são mecanismos de feedback. O que é o feedback? O feedback é o seguinte, como é que a gente analisa o feedback? A gente tem um pontapé inicial e ocorre uma série de processos. E aí, se o pontapé inicial ele intensificar, ou os processos intensificarem o pontapé inicial, o feedback é positivo. Se os processos eles desintensificarem o processo inicial, o feedback é negativo. Por exemplo, a gente aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera, com isso a temperatura aumenta e a gente tem mais vapor d'água, né? Porque evapora mais água, né? E aí a gente pode formar nuvens. Dependendo do tipo de nuvem, podemos ter feedbacks positivos ou negativos. Por exemplo, se a nuvem for baixa, se for cúmulos, por exemplo, o cúmulos ele reflete muito bem a radiação solar, o topo dele. Então, quando você tem cúmulos como os nimbos, você resfria a temperatura do planeta. Então, isso é um feedback negativo. A partir do aumento da temperatura, ocorreram processos que resfriaram a temperatura, um feedback negativo. Positivo ou negativo não tem a ver com ser bom ou ser ruim. Tem a ver com intensificação ou não intensificação. Agora, por exemplo, se as nuvens forem nuvens altas, cirros, né, os cirros eles deixam passar a radiação solar, mas eles continuam sendo eficientes no efeito estufa. Então, eles aumentam a temperatura do planeta. Ele deixa passar a radiação solar e mesmo assim está lá enviando radiação infravermelha em direção à Terra. Então, a gente intensifica a temperatura e é um feedback positivo. Outro feedback importante é o feedback do gelo e da neve, que é o seguinte: maiores temperaturas fazem derreter o gelo e a neve. E o gelo e a neve têm um albedo, né, uma refletividade muito alta. Se a gente derrete o gelo e a neve, você diminui a refletividade solar, você diminui o albedo. Então, se você diminui essa refletividade, você absorve mais radiação solar. Então, absorvendo mais radiação solar, a energia aumenta cada vez mais. Então, esse é um tipo de feedback positivo. Outro feedback positivo é o feedback do vapor d'água. Se a temperatura aumenta a evaporação dos oceanos, vai ter mais vapor d'água em suspensão na atmosfera e o vapor d'água é o principal gás de efeito estufa. Então, você aumenta o efeito estufa, que aumenta cada vez mais a temperatura. E aqui embaixo temos um ciclo de feedback negativo. Com o aumento da temperatura, aumenta a evaporação dos oceanos, e aí você pode ter mais formação de nuvens baixas. Essas nuvens baixas têm um albedo alto, então elas refletem bastante a radiação solar, então elas diminuem a temperatura superficial. Então, já é um feedback negativo por causa disso, mas ainda continua. Se diminui a temperatura superficial, diminui a evapotranspiração, diminui a quantidade de nuvens. Aí, se diminui a quantidade de nuvens, o albedo volta a decrescer e aí a temperatura volta a aumentar. Então, você tem um ciclo que uma hora se desintensifica, outra hora ele vai e se intensifica de novo. Então, ele é negativo porque ele não está intensificando sempre uma forçante inicial só. Então, como eu tinha comentado antes, né, a gente para estudar o clima, a gente tem que utilizar modelos climáticos, né, para entender esses mecanismos de feedback, entender o comportamento da atmosfera. Então, o que são modelos climáticos? Então, esse modelo climático não é nada assim de laboratório, de tubos, não é esse tipo de experimento. Na verdade, o modelo ele é uma representação aproximada da realidade baseada em certas premissas.
né? E no caso de um modelo numérico atmosférico, são premissas científicas, são equações matemáticas, são baseadas em leis da física, da mecânica, da termodinâmica, da hidrodinâmica, aplicado a um fluido geofísico que é o nosso ar, na nossa atmosfera. Então, são equações diferenciais resolvidas por métodos numéricos, e isso acontece dentro de computadores, preferência de supercomputadores, porque precisa ter um poder computacional alto, porque tem que fazer muitas contas. Então, a modelagem numérica são modelos matemáticos, né? Eles recebem como dados de entrada o tempo atual, as condições atmosféricas atuais, e como um dado de saída eles vão dar o que? A previsão para o tempo e para a condição atmosférica num tempo futuro. E considera algumas leis físicas, né? De conservação de momento, conservação de massa, conservação de energia. Então, resolve algumas equações, e que a gente tem algumas dessas equações primitivas, são equações diferenciais parciais não lineares, o que faz com que pequenas respostas, pequenas diferenças nessa condição inicial pode ter respostas muito grandes, né, diferenças muito grandes na condição prevista. Então é muito importante que o dado de entrada seja o mais próximo possível da realidade, para que a nossa previsão também esteja mais próxima possível da realidade. E aí o modelo vai fazer o quê? Ele vai dividir o planeta em grades horizontais e grades verticais, e para cada uma dessa grade vai prever, né, vai calcular uma série de processos na atmosfera. Então ele vai ver nuvem, chuva, neve, advecção do vento do ar para algum lugar, radiação solar, terrestre, as trocas de momento, calor, troca de água, oceano. Então, tudo isso ele vai resolver. E esse espaço que é dividido em grades ou caixas, né, vai se conectar com as do lado. Então, cada uma vai interferir na do lado. E aí ele vai calcular diversas variáveis para cada uma dessas caixinhas. Por isso que tem que ter um poder computacional alto, porque é muita conta para muitos quadradinhos. Então, de que forma essa modelagem atua, né? Depende do que a gente está interessado. Por exemplo, se a gente está interessada na previsão de nowcast, a gente não vai usar o modelo toda hora, porque o mais importante para nowcast, por exemplo, dizer aonde que um tornado se formou, o mais importante para isso é você ter estação meteorológica, ter radar, satélites, detectores de raios. Mas a partir do momento que vira previsão de tempo climático ou de mudança climática, aí a gente precisa da modelagem. Então a gente precisa usar um modelo, por exemplo, previsão do tempo pode ser apenas um modelo global, regional, atmosférico. Para previsão de clima, já é importante que esse modelo esteja acoplado com um modelo oceânico. E se for projeção de mudança climática, o ideal é que seja incluso os gases de efeito estufa e a dinâmica de vegetação. Então, o modelo ele vai calcular para cada dessas grades, né, temperatura, umidade, direção, velocidade do vento e outras variáveis específicas meteorológicas, como altura geopotencial e outras. Então, o modelo, quanto maior for a grade do modelo, menos preciso ele é. Quanto menor for o tamanhozinho da grade do modelo, mais preciso ele é, mas mais tempo ele demora para rodar. Então, ele demanda um poder computacional maior. E dado uma grade do modelo, ele vai ver aquela grade como um ponto uniforme. Por mais que dentro de uma grade a gente tenha um pedaço de deserto, montanhas, parte urbana, oceano, ele vai ver tudo como uma coisa só. Por isso que a evolução dos modelos, uma das evoluções, é a gente diminuir cada vez mais a grade, ou seja, melhorar a resolução espacial dele. Porque cada vez que a gente melhora a resolução espacial, por mais que a gente demande de máquinas mais rápidas para rodar o modelo, a gente representa os processos físicos com mais clareza, com mais detalhes. Então aqui a gente tem, né, como os modelos melhoraram no decorrer do tempo. Então vários processos físicos eles foram sendo incorporados no decorrer do tempo para tornar os modelos mais realísticos. Então é algo que você pode confiar. Ele não é para ser igual à realidade, mas ele é para representar tão bem a ponto de você usar ele como forma de estudo da vida real. Porque ele incorpora muitos processos físicos mais importantes. E aí a gente pode chegar e ter uma pequena dúvida.
né, que é uma comparação entre modelos climáticos e modelos de tempo. O que a gente percebe? A previsão do tempo, a gente não pode rodar um modelo hoje e ver uma previsão do tempo para daqui a 10 dias. Né? Ela é ruim. A previsão do tempo é no máximo para daqui a 5 dias, 7. Né? Tipo assim, você roda o modelo de previsão do tempo hoje, amanhã vai ter uma certeza de 99%. Se for 2, 3 dias, a probabilidade de acerto vai diminuindo, 95%, 90%. Então, como é que a gente pode acreditar no modelo climático que roda para daqui a 50 ou 100 anos? É porque a gente tem que pensar o seguinte: os resultados de um modelo climático não são projeções de eventos particulares. Quando a gente roda um modelo climático, a gente não quer saber qual vai ser a temperatura num determinado ponto daqui a 50 anos. O que a gente quer saber é como é que vai ser o comportamento estatístico de uma variável. Aquela variável, ela vai ficar acima da média, a gente quer saber mais a anomalia dela. Quantos por cento ela vai ficar acima do controle, né, que é a atualidade, quantos por cento abaixo, a gente quer saber a tendência, não o valor. Então, aqui é como uma analogia o seguinte, é fácil a gente dizer, né, que no nosso caso no hemisfério sul, é fácil dizer que dezembro é mais quente que junho. Né? Sempre vai ser mais quente, a gente percebe isso. Só é difícil dizer qual vai ser a temperatura exata no dia 15 de dezembro de 2021, por exemplo. Não dá. Né? Outra coisa, a gente não consegue prever a expectativa de vida de um indivíduo, mas quando a gente pensa num grupo de indivíduos, a gente consegue dizer qual é a expectativa de vida. Então, existe uma coisa diferente. O modelo de tempo, aquele que roda para prever o tempo, ele é um modelo que ele está tentando explicar um tipo de comportamento da atmosfera. O modelo climático, outros tipos de comportamento. Então, o que os nossos modelos, os melhores modelos do mundo indicam? Porque eu não estou falando o meu modelo, um modelo que só roda no Brasil, são todos os modelos que rodam no mundo todo, em lugares que tem pesquisadores fazendo ciência de ponta. Então, o que isso indica? Qual é a evidência científica? Um dos principais efeitos do aumento dos gases do efeito estufa é o aquecimento global. E o aquecimento do último século é de origem antropogênica. E se não forem tomadas atitudes para reduzir as emissões, as consequências para muitas sociedades e ecossistemas podem ser sérias. E normalmente a gente percebe o quê? Que as pessoas mais vulneráveis é que sofrem mais consequências. Né? Então, as sociedades ou ecossistemas que estão em maior risco são aqueles que têm menor capacidade de adaptação. E mesmo que existam incertezas, e sempre existirão incertezas, principalmente quando a gente fala de modelagem, até mesmo de ciência, a gente sabe o suficiente para afirmar que a mudança climática é real e séria. Ter certeza não significa que algo não pode ser levado em consideração. A gente mensura a incerteza, mensura a probabilidade, e aí a gente tem como saber, né, o que fazer a partir daí. Então, quais são os próximos passos da nossa matéria? A gente vai compreender a dinâmica clima-ecossistemas, que é a última parte da matéria, nossa última aula na semana que vem. Então, para a gente compreender melhor essa dinâmica clima-ecossistemas, eu vou pedir para vocês revisarem o que vocês viram na disciplina Fundamentos de Ecologia 1, porque a gente vai falar muito de vegetação, de alguns processos de vegetação, de fotossíntese, como que isso afeta o clima. Então, por favor, deem uma revisada e, para fixar o tema da aula de hoje, tem uma lista de exercícios na página 72 da apostila e na nossa videoconferência eu tiro as dúvidas que vocês tiverem. Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos.